Olá, meu querido, seja bem-vindo à comunidade Adventista Terceiro Ato, bem-vindo ao nosso projeto de estudo diário da lição da Escola Sabatina. Esse é um trimestre especial e, desde a semana passada, começamos um novo trimestre estudando a lição da Escola Sabatina. E esse trimestre é especial não só pelo tema, a promessa de Deus, mas também porque este projeto de vídeos diários comemora um ano. E aí, na expectativa, nessa comemoração de um ano desse trabalho, desse projeto, nesse trimestre, nós convidamos pessoas especiais, homens e mulheres que são usadas por Deus em seu ministério para compartilhar conosco a lição da Escola Sabatina. Na primeira lição, você teve o pastor Wanderson Domingues, muito conhecido aqui na comunidade Terceiro Ato. E hoje, dando início à segunda lição, ou para estudar conosco a segunda lição desse trimestre, nós teremos como convidado especial o pastor Robson Menezes. O pastor Robson Menezes, para quem não conhece, trabalha no escritório da Associação Paulista Sudeste, aqui na região do Grande ABC. Esse escritório abrange as igrejas e as denominações religiosas do Grande ABC, como também da Baixada Santista. O pastor Robson Menezes é o nosso evangelista para toda essa região e também o nosso ministerial. Como costumamos dizer dentro da comunidade adventista, ele, na verdade, é o pastor dos pastores para esta região aqui de São Paulo. Portanto, temos o prazer de ter o pastor Robson Menezes nesse projeto de estudo diário da lição. E a você que está conosco, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe esse projeto. E agora o nosso projeto, você já percebeu, tem um nome, né? Dose diária da lição da Escola Sabatina. E a pergunta é, você já recebeu a sua dose diária da Palavra de Deus? Já recebeu a sua dose diária dos sonhos de Deus para a sua vida? Conosco hoje e durante toda esta semana, temos conosco o pastor Robson Menezes. Pastor Robson, é um prazer tê-lo aqui. Que Deus possa usá-lo mais uma vez. Seja muito bem-vindo à recapitulação diária do estudo da lição da Escola Sabatina da comunidade do Terceiro Ato. Você sabia que o Brasil é de longe o primeiro colocado na lista dos países mundiais onde as empresas gastam mais tempo preparando ali os seus contratos para pagamento de impostos e fazer assim suas transações comerciais? Ah, lógico que você sabia, né? Quem nunca ficou numa fila, num cartório, coisa do tipo. Pra você ter uma ideia, o Brasil gasta aproximadamente 1.958 horas ao ano, exatamente preparando. Essa é a média que as empresas gastam para preparar assim os seus formulários comerciais e estar em dia com os seus impostos e fazer assim as suas transações normalmente. O Brasil, ele é o último de uma lista muito grande de países avaliados em 190 diferentes localidades do mundo. Bom, o que isso tem a ver com o estudo da lição dessa semana? Estamos num trimestre diferente falando sobre aliança, que é exatamente uma ideia do antigo mundo sobre transações. E para você entender isso, vamos estudar recapitulando a lição dessa semana, é como se fosse o resumo de todo o trimestre. Recapitulando, então, dentro do contexto bíblico, qual é a ideia dessa aliança, desse contrato, dessa transação. Isso aqui é muito importante, a gente precisa entender um pouquinho sobre a etimologia da palavra. A palavra aliança, ela significa exatamente fazer uma aliança, um concerto, um pacto. Isso tem origens em diversos idiomas antigos, como por exemplo o macadiano, que significa prender, acorrentar, ou ainda no hitita, que significa amarrar ou ligar alguma coisa, ou ainda você pode ter uma ideia de unir, ligar, como por exemplo aparece dentro do contexto bíblico de Oséias. Eu quero ler aqui com você o capítulo 11, do verso 1 até o verso 4, que diz assim: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os, preste atenção, atraí-os, o verso 4 diz, com cordas humanas,
com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Observe que a imagem da linguagem divina aqui no livro de Osés é que Deus atraiu, ligou-nos, veja, com laços de amor, a sua misericórdia veio. Essa é a ideia da aliança, Deus procurando o ser humano, fazendo assim um relacionamento, uma transação que até mesmo transcende a realidade comercial e entra aqui na realidade de status, de natureza. Essa é também um alcance, ou é um alcance da aliança dentro da perspectiva religiosa. Quando você vai olhar no Antigo Oriente Próximo, você encontra aproximadamente 57 tratados que foram descobertos no século XX e existem alguns registros fragmentados, mas se observa claramente que as antigas alianças eram ensinadas ou transmitidas muito mais no contexto oral, falado, do que no próprio contexto escrito. E existem basicamente 3 tipos de tratados, alianças, que você observa no Antigo Oriente. Quais são elas? A primeira era o tratado entre reis que eram iguais, chamado de tratado suzerano-vassalo. Um rei mais poderoso fazia uma transação com um rei que lhe seria servo. E dentro desse tratado você encontra aqui basicamente 6 coisas importantes para se observar. A primeira é que num tratado você vê a introdução do orador, a exaltação daquele que seria o suzerano, mostrando seus atributos, enfim. Depois fazia assim, um rápido prólogo histórico, ou seja, quais eram os benefícios que o suzerano tinha feito para o vassalo. E na sequência vinham ali as estipulações do que aquele tratado agora exigia daquele que seria vassalo. Quais eram as obrigações que ele deveria ter para com o seu suzerano, o seu rei suzerano. E finalmente, na verdade, as testemunhas, a quarta coisa, as testemunhas eram trazidas para esse relacionamento e geralmente não eram pessoas humanas, eram coisas que, consideradas eternas, eram chamadas para testemunhar, ratificar aquela aliança. Como, por exemplo, você encontra os céus, a terra, as nuvens, as estrelas, coisas desse tipo, que eram chamadas para dar o seu testemunho, porque não eram humanas, então elas poderiam testemunhar todo o desenvolvimento desse tratado. E ainda havia a inserção de bênçãos e maldições se alguém não obedecesse aquilo que estava determinado dentro daquele contexto de aliança. E finalmente, nesse tratado de suzerano e vassalo, havia ainda algumas prescrições de como deveria ser lido aquele tratado publicamente, enfim. Esse é o primeiro tipo de tratado, mas há um segundo, que é um tratado de concessão real, que era feita sempre da parte de um rei para alguma pessoa. Então, era concedida a autoridade. E se o súdito não fosse fiel, ele também tinha um preço a pagar. E, finalmente, temos o terceiro tipo, que era o tratado entre pares, ou seja, entre pessoas iguais. Envolviam pessoas numa transação comercial e precisavam, então, assim, fazer uma aliança para estabelecer aquilo lá. O detalhe interessante é que na Bíblia você encontra esses 3 tipos de tratados. Mas o tratado divino conosco, ele segue basicamente o contexto do primeiro, suzerano-vassalo. Deus concedendo e fazendo uma aliança conosco, seres humanos caídos. E o detalhe adicional da aliança divina, que se estende ao longo de toda a Bíblia, desde o Éden até a nova aliança, é que a graça ela é introduzida. E a graça é sempre a maneira pela qual Deus se aproxima, o amor, conforme Oséias coloca aqui. Deus se aproxima e ele cria um contexto de relacionamento que não é simplesmente comercial, onde ele quer demonstrar o seu amor. É exatamente sobre isso que nós vamos estudar essa semana. O amor de Deus como sendo essa corda invisível, essa corda que aproxima, que nos amarra e nos faz não nos sentir num relacionamento de obrigação, mas um relacionamento de entrega por amor. Quer saber mais? Fica conectado com a gente aqui.